Olá, bom dia. Estamos aqui para estudarmos um pouco a palavra de Deus, né? Hoje fiquei aí com essa função, né, de estarmos estudando aqui a palavra de Deus, hoje na lição 2, né, da nossa revista Deus é Espírito, tá? Mas, antes de tudo, vamos fazer uma oração, né? Aproveitando, pedindo para que Deus nos esteja falando aos nossos corações através da sua palavra, né, do que está na Bíblia, falando através da inspiração daquele que escreveram essa lição, os comentários, e que esteja também me usando aqui, tá? Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos, te louvamos, Senhor, porque podemos estar aqui diante de Ti, Senhor. Tu és onisciente, onipresente, onipotente, e Tu estás em tudo, ó Pai. Está aqui no nosso meio, está aqui através dessa tecnologia, falando aos nossos corações, através da Sua mensagem, da Tua palavra, através do estudo dos Teus servos, e que possamos estar com o coração aberto, Senhor, para entender tudo aquilo que Tu queres para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, então, quando o presbítero Lori, né, me passou a lição, eu fiquei um pouco receoso, né? Quando eu vi a lição, né, esses temas que nós estamos estudando são temas muito interessantes, temas assim, vamos dizer, bem discutíveis, né, que entram em muita discussão. Se a gente começar aqui com a primeira frase da lição, está escrito assim: quem é Deus? E aí eu me lembro de uma música, né, do preto no branco, né? Ninguém explica Deus. Nós não estamos com nenhuma pretensão, né? Eu, pelo menos, não tenho nenhuma pretensão de explicar Deus. Mas essa pergunta, quem é Deus, está lá, né, conforme a nossa lição, é a pergunta 4 do breve catecismo de Westminster. E a resposta parece até uma resposta de alguns louvores que nós cantamos, né? Deus é um Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Não é uma resposta que diz tudo sobre Deus, porque eu tenho essa percepção, essa concepção de que não tem como nós mensurarmos Deus, porque se a gente for analisar, né, não existe sabedoria humana, né, que já tenha passado pela Terra que possa explicar, definir quem é Deus, quem é o nosso Deus, o nosso Senhor, né, aquele que é todo-poderoso. Se você for, né, lá no Wikipedia, né, quando a gente faz qualquer consulta, nós sempre damos uma olhada, né, no Google, e geralmente joga lá para o Wikipedia, né? E aí tem o conceito de Deus, né? Vamos dizer assim, genericamente. Deus é um conceito de ser supremo presente em diversas religiões, monoteístas, enoteístas ou politeístas, sendo geralmente definido como um espírito infinito, eterno, criador e preservador do universo. Claro que quando é feito esse tipo de pesquisa para ser colocado numa página da internet, você também se fundamenta em várias religiões. Na nossa visão de Deus, único Deus, nós seguimos o catecismo de Westminster, seguimos o que está lá dentro da palavra de Deus, que Deus é espírito, Deus é invisível, mas é real. E é interessante, né, que quando a gente tenta imaginar Deus, né, na maioria das vezes, crianças imaginam sempre Deus como sendo aquele ancião, aquela pessoa que dá uma ideia de sabedoria naquele ancião, uma barba
grande, cabelos brancos, né? Então a gente tem muito essa ideia, né, de trazer Deus para um corpo, né? Isso se chama antropomorfismo. Antropomorfismo é essa ideia de uma ideia filosófica dentro da religião, né, que é comum a diversas religiões, de atribuir, né, a deuses, e no nosso caso, né, ao nosso Deus, uma forma humana, né? A gente tem essa tendência de ver Deus numa forma humana, mas a gente não pode ter essa limitação. Claro que dentro da própria palavra de Deus, a gente vê falar no coração de Deus, na mão de Deus, os olhos de Deus. Tudo isso é essa ideia de antropomorfismo, né? Mas Deus é espírito, e o espírito, ele não tem essa forma, ele não é limitado, né? Deus, ele é o criador de tudo, ele já existia antes de tudo. Então não posso delimitar Deus dentro de uma forma humana. Claro que quando a gente vê Jesus sendo encarnado, né, num corpo físico como Jesus foi, nós temos aí Jesus tendo tanto essa característica, forma humana, mas também Jesus em espírito, aquele ser único, aquele ser ilimitado, mas ele veio em forma humana. Jesus, sim, ele tomou a forma humana, ele veio aqui, ele foi encarnado. Quando a gente fala dessa espiritualidade de Deus, nós temos essa percepção. Primeiro, Deus não tem corpo, tá? Ele não tem corpo. Toda representação, aí a gente entra naquela ideia de uma imagem, né? Aquela ideia de algo limitado, né? Uma madeira, uma escultura. Não, Deus não tem corpo, ele não é limitado, ele justamente ele não tem limite, ele é infinito, ele já existia antes de tudo, ele é incomparável a qualquer expressão física, né? Deus não é limitado pelo espaço, ele não pode ficar restrito a alguma coisa, né? Ele é o criador do tempo, ele é o criador do espaço, né? Ele criou todas as coisas. Como ele ficaria limitado? Então a gente, quando pensar em Deus como Espírito, a gente já lembra, né, de toda aquela ideia da onisciência, da onipresença, da onipotência. Ele está em todo lugar, ele vê todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas. Outra coisa interessante, nós cantamos em um cântico em que fala que Deus é invisível, mas é real, né? Apesar da gente não vislumbrar fisicamente Deus, né, a gente tem essa tendência, né, de querer ver Deus, de querer tocar Deus, segurar, palpar, né, estar ali naquele contato físico com Deus, né? Mas ele, sendo espírito, ele é invisível, ele está aqui no nosso meio, em todo lugar, mas ele é real. Apesar dessa invisibilidade, Deus é real, Deus está presente em todos os lugares, né? É interessante, né, conforme eu falei, que essa espiritualidade em Jesus, né, ele tinha essas duas naturezas, porque a gente está falando de um Deus. É muito interessante, né, que quando a gente fala em Deus, eu estava fazendo algumas pesquisas, e aí vem aquela ideia de Deus é um só, né? Mas Deus é um só se manifestado, né, em três formas diferentes: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a Trindade, né, a Trindade Santa. Então não tem como a gente entender,
né? Por isso que eu falo, a nossa capacidade de pensamento é muito pouca, né? É muito pequena para a gente tentar definir, tentar entender a Deus. O interessante é que a gente tenha essa certeza que Deus é infinito, né? Ele sempre existiu, seu tamanho é impossível de medir, ele inventou o tempo e o estado, não está limitado por eles, ele já existia quando não havia nada, né? Antes de tudo, né? Deus é poderoso, Deus ele criou o universo, cada detalhe, e aí a gente começa a pensar, né, que Deus, essa ideia da onipotência dele ter criado todas as coisas, como Deus foi assim, perfeccionista nos detalhes, né? A gente vê no nosso corpo humano, né? Às vezes um pequeno detalhezinho que possa acontecer naquele membro do teu corpo que você não acha que serve para nada, né? Você vê que tem como Deus ele tinha esse poder na criação de fazer as coisas perfeitas, a criatividade dele, né? Como ele exerceu, né, diante da sua criação, né? Ele fez tudo perfeito, né? Foi tudo feito com uma complexidade, regras exatas para serem seguidas, né? Outra coisa interessante sobre Deus, Deus vê tudo, essa onisciência, né? Como ele não está limitado, ele consegue ver tudo que acontece, né? A gente tende a achar que Deus não está vendo o que a gente está fazendo, que Deus não sabe o que a gente está fazendo, mas não. O fato dele ter essa onisciência, essa onipresença, faz com que ele tenha esse conhecimento de tudo, essa sabedoria de tudo. Isso só é capaz por essa forma que ele tem, essa forma que não é uma forma, né? Ser um Deus em espírito, né? Deus é perfeito, ele não falha, ele não erra, né? Ele não tem não muda, ele é imutável, né? Nós mudamos com o tempo, nós temos as nossas experiências, mudamos de opinião, mas Deus não, Deus é constante. Deus, ele é um ser imutável, é um ser perfeito, e por isso nós podemos confiar nele. Deus é amor, Deus é amor. A gente está citando aqui essências, atributos de Deus para a gente entender essa espiritualidade, entender esse ser infinito, entender esse ser invisível. E o amor, né, de Deus é demonstrado nos pequenos e grandes detalhes a todo momento, né? A gente tem a maior prova de amor de Deus por cada um de nós, né? Está lá em João 3,16, quando ele mandou seu único filho, né? Um ser infinito, Deus Filho, encarnar numa forma humana, falha, imperfeita, pecadora, para que houvesse justamente essa redenção de cada um de nós. Tá? Então, a gente tem que entender muito, ter muito essa ideia de que a gente não pode medir Deus, a gente não pode explicar Deus, a gente tem que entender que Ele quer, né? E aí a gente vai entrar na segunda parte da nossa lição. Ele quer que nós também, apesar de nós termos esse corpo físico, né, material, que a nossa adoração a Ele, por Ele ser Espírito, não seja uma qualquer adoração, não seja uma adoração física, não seja uma adoração material, mas seja uma adoração no Espírito. Bem, continuando, a nossa lição de hoje, para falar sobre Deus é Espírito,
está fundada numa passagem que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, de 1 a 30. Passagem super conhecida, mulher samaritana. E é interessante, né, porque muitas das vezes a gente entra, não deixa de ter uma certa coerência, né? A gente, quando fala muito dessa passagem, principalmente procura falar dos excluídos, né? Pessoas que muitas das vezes nós acabamos criando um certo preconceito, né? Uma prostituta, um travesti, né? De ser aceito, uma adúltera, né? A gente vê que todo o início dessa passagem, né, ela se volta em cima disso, uma mulher samaritana que tinha vários amantes, tinha tido vários maridos, né? O próprio Jesus, né, declarou, né, na sua conversa com ela essa situação, né? Então é muito interessante que a gente tende muito a ver essa passagem, né, em cima dessa exclusão que muitas das vezes é feita dentro das próprias igrejas, né? Eu me lembro de uma certa vez que nós tivemos uma programação na nossa igreja, alguns vão lembrar, né, do Marcos André, né, que ficou, né, como se fosse um mendigo, um morador de rua, na porta da igreja, né? E muitos irmãos que chegavam para o culto passaram de lado, né, daquela pessoa que era, em tese, um morador de rua, né, estava sujo, ali na porta da nossa igreja, né? A gente viu muito isso nesse período de pandemia, principalmente do isolamento, quando várias pessoas chegaram assim lá no domingo de manhã para tentar conseguir uma bolsa, um alimento. Então a gente tende muito a ver essa parte da história da mulher samaritana nessa visão, tá? E é interessante que aqui há um embate, né, inclusive em cima do texto base, né, que está lá em João 24, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Né? Então é interessante que aqui também João está dando, através da inspiração de Deus, ele está dando a lição de como nós devemos adorar a Deus. E a gente fala tanto isso, mas será que a gente tem realmente adorado em espírito e verdade? Como nós cantamos isso? Ou será que como nós nos importamos, né, com o exterior, a roupa que eu estou vestindo, aonde eu estou adorando, tem que ser um templo? Gente, a gente tem perdido muito tempo, né, com esse tipo de preocupação do mundo visível, quando a gente está aqui tendo plena certeza que Deus é Espírito e Ele está aqui em todo lugar. Então, será que eu posso adorar a Deus no meu trabalho, adorar a Deus na minha faculdade, na minha casa, no meu lazer? Né? A discussão toda em cima dessa embate com a mulher samaritana foi justamente para que, através de uma pergunta que ela faz, entra nesse debate de adoração, falando que a adoração tinha que ser em Jerusalém, e já que eles eram samaritanos, não poderiam adorar mais em Jerusalém. Olha, a discussão estava aí, e aí vem Jesus e dá a definição. Olha só, o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Aquela mulher, é interessante ela questionar isso, porque
Olha, ela tinha 3 características que ela nem poderia chegar perto do templo de Jerusalém. Ela era mulher, ela era samaritana e ainda era uma mulher que teve vários maridos, né? Amantes, já tinha sido amante de vários maridos, né? E aí é interessante que Jesus justamente coloca, olha, não importa o lugar, não importa o lugar, o que importa é você adorar em espírito e em verdade. É interessante porque a gente canta muito isso, e aí muitas das vezes a gente, dentro vamos dizer assim, a gente procura demonstrar, né, essa adoração através do físico. Muitas das vezes olhamos para uma pessoa e falamos assim, aquela pessoa não levanta a mão, aquela pessoa não dá um aleluia alto, aquela pessoa muito quieta, muito parada. Mas e aí, será que ela está ali em adoração em espírito e verdade? Ou será que aquela que de repente está demonstrando fisicamente, levantando a mão, né, dando um glória a Deus alto, está realmente com o coração, né, com o seu espírito conectado ao Espírito de Deus? Então, a gente tem que a todo momento procurar entender que Deus quer adoradores que o adorem em espírito e verdade, né? Eu estava colocando algumas coisas aqui, né, para tentar não esquecer, né? Geralmente quando a gente começa a crer no Senhor, né, a gente quer orar, quer ler a Bíblia, quer cantar louvores todos os dias, frequentar a igreja, ouvir sermãos, estudar, ler livros, né? Será que isso tudo é adorar a Deus em espírito e verdade? Será que essas coisas resumem essa adoração? Primeiro que se fizer isso no automático, não vai adiantar nada, né? A gente vira e mexe que a gente vê, né, que muitas das vezes as pessoas estão fazendo essa maneira, mas fazendo essas coisas de uma maneira automática, né? A vontade de Deus, Ele não quer que realmente a gente esteja ali 24 horas dentro do templo para adorá-lo. Ele quer que a nossa adoração, que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito esteja conectado com Ele, a fim de o adorar em espírito e verdade. E isso aí vai ser em tudo que a gente fizer, da maneira que a gente fizer. As pessoas vão perceber essa nossa adoração. Está lá, a palavra fala, a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Ó, Jesus aí, ele está resumindo, né, colocando essa ideia da não importância da parte física do templo. Ele fala, ó, não é em Samaria, não é nesse monte, não é lá no templo em Jerusalém. O que importa é que vocês o adorem em espírito e verdade. A vontade e as exigências do Pai não importam onde as pessoas adorem, né? E elas não devem seguir nenhuma regra, cerimônia, porque dentro da nossa lição, né, inclusive, o autor coloca 3 tipos de adoração que Jesus mencionou, né, que é a adoração ignorante, a adoração inteligente e a adoração inovadora. Você que está aí com a sua revista em casa, dá uma olhada aí na página 5, você que já estudou, né? Jesus, ele resume, né, ali naquela conversa que em algumas linhas é uma coisa assim surpreendente, né? Como a gente vê essa
onisciência de Deus, né, através ali da vida de Jesus, né, ele resumiu ali em poucas palavras o que estava acontecendo ali quando houve aquela conversa com a mulher, né? Jesus, primeiro ele fala, né, a adoração ignorante, né, aquela que ele cita ali, no 4:22, né, era aquela que os samaritanos ofereciam. Eles eram sinceros, estavam tentando adorar a Deus tão bem quanto sabiam, mas eram ignorantes. A única escritura que tinham era a lei de Moisés e eles as interpretavam erroneamente. Logo, sua adoração estava regulada mais por tradições de homens do que pela palavra de Deus. Adoravam de forma errada, no lugar errado. E aí, será que a gente pode trazer isso hoje para dentro das nossas igrejas? Gente, quando eu falo nossas igrejas assim, eu falo genericamente, eu estou aqui falando genericamente. Nossa igreja não é perfeita, nossa igreja tem os seus defeitos, nenhuma igreja é perfeita, a gente sempre busca seguir a palavra de Deus. Então, a gente tem que analisar, né, de uma maneira genérica. Quando eu falo aqui, eu falo da igreja do Senhor. Né? Será que a gente tem visto a igreja do Senhor aí nas suas divisões adorar dessa maneira, interpretar de uma maneira errada, ter tradições referente à adoração? Sim, a gente acaba hoje ainda praticando esse tipo de adoração. Interpreta de uma maneira errada, não contextualiza, interpreta isoladamente a palavra do Senhor. Outro tipo de adoração, né, é a adoração inteligente. Tornou-se popular supor que não importa como você adora, desde que seja sincero. Né? Jesus, no entanto, estabeleceu uma linha clara entre a adoração aceitável e a não aceitável. Aqui, ele se posiciona diretamente ao lado dos judeus. Quando vinham para adorar, os judeus sabiam o que estavam fazendo. Eles tinham os profetas, a lei, podiam adorar de maneira apropriada, oferecendo sacrifícios no templo em Jerusalém. Aqui, Jesus coloca, né, lá no versículo 22b, né, no 22a ele fala: vós adorais e não o conheceis, nós o adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de Deus. Sim, o plano de Deus começou lá em Abraão, escolhendo lá a linhagem de Abraão para levar a salvação ao mundo. Só que os judeus, apesar de todo esse conhecimento, toda essa regra a ser seguida, né, eles também começaram a falhar, começaram a entrar numa ritualidade. É uma coisa também que as nossas igrejas não podem entrar nessa ritualidade. E aí vem Jesus falando uma adoração inovadora, que até aquele momento ali não teria sido ensinado, pregado. Era algo totalmente novo, segundo o conceito de adoração. O que essa nova adoração enfatizava era a espiritualidade de Deus. Aí a gente volta, né, para o que nós falamos anteriormente, naquele antropoformismo, aquela coisa de imaginar Deus como uma figura de um homem, não Deus em espírito, não Deus presente em todo lugar, não Deus infinito, não aquele Deus invisível, mas real, onisciente, onipresente, onipotente. E aí ele finaliza, né, mais ou menos esse discurso, né, justamente, né, abrangendo aí, cessando essa discussão. Não vai ser em Jerusalém, não vai ser aqui nesse monte. A adoração tem que ser em espírito e em verdade. Tá? A adoração tem que partir do seu espírito ligado a Deus, que é espírito. Né? Os samaritanos logo descobriram o Messias
né, Jesus Cristo como Salvador. Com a sua vinda, né, o povo de Deus não adoraria nem em Gerizim, nem em Jerusalém. Deus é espírito, portanto, seu povo o adoraria em espírito e em verdade. Ou seja, aquele confronto de mundo visível, de exterior, né, ele entra, né, em confronto com o mundo espiritual, o mundo que Deus está presente, né, em todos esses lugares. Então Jesus, ele cessou essa discussão falando, né, vocês, o que importa não é o local, o que importa é a adoração em espírito e verdade, né? Mais algumas coisas que eu coloquei ali, né? Se eu só acessar aqui, né? O nosso princípio de prática para adorar a Deus, na maioria das vezes, concentramos um esforço apenas em práticas externas. Temos cuidado de orar um pouco mais, dizer um pouco mais, lemos mais versículos, várias vezes memorizando, frequentamos a igreja com bastante frequência, né? Lemos sobre vento, sobre chuva, lemos a Bíblia várias vezes, né? Organizamos atividades, né? Programações, sempre com uma atitude positiva. Tudo isso não é uma coisa que fica muito externa, né? Não é uma coisa que a gente está numa adoração perfeita, né? Externamente parece que estamos despendendo muito esforço, pagando um preço muito alto, sofrendo muito, né? Dá essa impressão, né? Mas será que realmente a gente está adorando em espírito e verdade? Essa é a discussão que nós temos que a todo momento estarmos trazendo dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, né? Como eu tenho adorado a Deus? Será que tem sido uma coisa externa? Será que eu tenho ido por obrigação, né? Porque eu vou com a minha esposa, vou com meus filhos, eu vou com meu esposo, eu vou com a minha mãe, eu vou com meu pai? Não. Isso tem que ser internamente, você começar a exercitar essa adoração em espírito e em verdade, né? A lição coloca aqui, no finalzinho aqui, já na página 7, o que Jesus queria enfatizar é que devemos adorar a Deus tanto interna como externamente. É fácil ser notado nos atos exteriores de culto, né? Aquele levantar de mão, aquele aleluia mais altos, né? Aqui até coloca, né, nas rotinas de levantar e sentar para cantar, para orar, para ler a palavra. No entanto, somente porque seu corpo ocupa um espaço num banco de igreja por 1 hora na semana, não significa que você adora a Deus. Básico isso, né? Básico mesmo. O autor aqui foi muito feliz, né? Quanto tempo a gente tem de adoração a Deus? Será que aquele tempo lá do culto, 1h30, 2 horas que nós ficamos no culto, é esse tempo que você adora a Deus durante 7 dias na semana? Olha a reflexão para a gente, né? Também é fácil se distrair enquanto adora, né? É muito interessante, né? Já conversamos sobre isso, né? Muitas vezes acontece comigo, eu começo a orar assim, de repente já estou pensando em outra coisa, aí eu volto, oh meu Deus, não deixe de... Você imagina isso numa oração que muitas vezes está você sozinho lá no seu quarto, num lugar, num trabalho. Agora imagina numa adoração, né? Você, né, colocando ali seu coração diante do Senhor. Geralmente na oração você tem um certo interesse. Muitas das vezes nós acabamos buscando, né, a adoração a Deus em face de um interesse que a gente tem, seja um
uma bênção a ser recebida, né? Seja um agradecimento a ser feito, mas isso tem que ser natural. Quando a gente fala em adoração em espírito, em verdade, tem que ser natural, né? É o envolvimento de toda a alma na adoração a Deus, né? A mente, o coração e os desejos são todos direcionados a Deus, né? Aquela ideia de corpo, alma e espírito, né? Dá essa ideia de adoração total a Deus, né? Conclusão: Deus é um ser incorpóreo, invisível, não feito de matéria, mas muito real, a fonte de toda a realidade, onipresente, e exige ser adorado de modo inteligente e espiritual, né? Aquela inovação da adoração feita por Jesus lá atrás, junto à mulher samaritana, tem que ser aplicável a todos os dias, tá? Deus exige ser adorado em espírito e em verdade. Aquela adoração que não encontra eco na vida diária, de temor ao Senhor, Ele não aceita, tá? Para encerrar, eu queria deixar aqui algumas citações, né, muito interessantes que eu vi aqui, para complementar aqui nossa lição, né? Por exemplo, essa citação aqui do Bruno Jardim, né? Adorar em espírito diz respeito à contemplação, adorar em verdade diz respeito à efetivação. Mais do que um ser adorador extravagante, exterior, né? Deus deseja que sejamos um adorador exercitante, né? Aquela prática de adorar ao nosso Deus, tá? Gente, como eu falei no início, né, eu espero que a gente tenha aproveitado esse tempo e peço a vocês que, né, continue aí estudando, né, a palavra do Senhor, a fim de entender mais. A cada vez que eu venho aqui na escola dominical participar de uma aula, né, seja estudando, seja lecionando, cada vez mais o Senhor vai acrescentando, falando mais e mais comigo, tá? Fiquem com Deus, né, se cuidem, né? Nós estamos num período ainda complicado aí da pandemia, tá? É muito interessante, vou deixar aqui também para você que está assistindo, que tenha cuidado, tá? Caso tenha algum sintoma de gripal, por mais que você queira, não vá à igreja, tá? Qualquer sintoma gripal, né, tenha cuidado, veja junto aí aos médicos o que é. Pode ser uma gripe comum, pode ser a influenza, pode ser Covid, pode ser uma nova variante. Então, se você tiver qualquer sintoma gripal, não compareça à igreja, tá? A igreja voltará em breve aí, teremos 2 domingos aí tentando dar uma achatada aí nessa curva, né? Mas também cuidado nos seus trabalhos, nos seus lazeres, afazeres aí sociais, família, viagens, tenha cuidado também. E a gente espera aí que passe rápido essas 2 semanas e estejamos juntos novamente, fisicamente, lá na nossa igreja para adoração, ok? Bom dia aí a todos, fiquem com Deus e até a próxima.